Olha nós aqui outra vez. Verdade, outra vez aqui no De Chapa, junto com o Márcio Forte, agora para falar desse futebol mato-grossense, agora lá do Mato Grosso do Sul, né? Com suas histórias aí, suas curiosidades, suas informações, né? Da dupla de Campo Grande e a projeção do Estado na arquitetura lá das forças, né? Do futebol brasileiro. Então temos aí o Operário, e temos também esse outro aí, como chama esse outro aí, Macito? O outro é o Comercial. O Comercial lá de Campo Grande, né? Exatamente. Então, esses são os dois maiores clubes do Mato Grosso do Sul, uma vez que com a divisão do Mato Grosso, o lado mais forte ficou lá em Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul tem esses dois clubes que nós vamos falar hoje e mais alguma coisa que pode ter lá na região sobre o futebol brasileiro. Aqui é o programa De Chapa, no seu programa História. De Chapa, que tem aí a editora D3 Educacional, o Futebol e Geopolítica e a plataforma Multipolar. Todos juntos para contar a história gloriosa dos clubes do futebol brasileiro, estado por estado. Como vocês estão vendo e acompanhando, nós estamos aqui com a pesquisa do Márcio Forte, trazendo as notícias e mais a história desses clubes todos do Brasil, estado por estado. Portanto, hoje vamos conhecer o Comercial e o Operário do Mato Grosso do Sul, fechando aí, né, porque se você for aqui no canal, você vai ver que nós já fizemos o outro Mato Grosso. Então, já está lá no canal, é só acompanhar. Agora, vamos conhecer, então, essa história desses dois clubes do futebol aí do Mato Grosso do Sul. E lembrando, né, se possível, inscreva no canal, dê aquele like, né, e ative aí o sininho para receber os próximos vídeos, porque aqui o canal vai estar sempre trazendo informações, análise e muita história para você acompanhar de fato como é a realidade do futebol brasileiro. Então, vamos iniciar o programa chamando diretamente do México Márcio Forte, que é historiador, que é um geopolítico, que faz análises esportivas e políticas mundo afora. É conhecedor de história. É muito mais que isso. É muito mesmo. É um moço que estuda e estuda muito toda a geopolítica mundial, incluindo o futebol. Essa paixão nacional que o Macito traz agora na história de Comercial e Operário, o futebol sul-mato-grossense. É com você, Márcio Forte. Vamos iniciar a sua pesquisa em mais esse programa História do De Chapa. É isso aí, professor Nadson Pires. Como você já abordou, hoje vamos para o Mato Grosso do Sul. Na última interação nós vimos o Mato Grosso. Sempre importante recordar que em 79 o estado se separou em dois, o Mato Grosso do Sul, com a capital em Campo Grande, e o Mato Grosso com capital em Cuiabá. Hoje vamos abordar a história, as curiosidades e informações da dupla de Campo Grande e a projeção do estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. E vamos abordar os dois grandes da capital e outros clubes significativos do interior do Mato Grosso do Sul. Já fizemos no programa inicial Goiás, que representa a principal potência futebolística do Centro-Oeste, o Mato Grosso no programa passado e agora o Mato Grosso do Sul. Só vai faltar o Distrito Federal para que nós possamos fechar esse cinturão do Centro-Oeste brasileiro. Dito isso, vamos iniciar o nosso programa. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo e também seguir o canal para que vocês possam seguir acompanhando essa viagem pelo futebol brasileiro e mundial.
Dito isso, vamos começar pelo Comercial, que representa um dos dois grandes clubes de Campo Grande e, consequentemente, uma das duas grandes potências futebolísticas do futebol sul-mato-grossense, embora atualmente esteja, infelizmente, no ostracismo como seu rival citadino. Dito isso, vamos iniciar na nossa abordagem. Ele foi fundado dia 15 de março de 43 por iniciativa do esportista Eteócles Ferreira, com comerciantes locais e estudantes do Colégio Dom Bosco. Ao longo de um período de 29 anos, o clube manteve no cenário amador, durante a qual obteve êxito a conquistar 9 títulos da Liga Campo-Grancense. Antigamente era muito amador, isso não é nenhum demérito, era a situação local do futebol brasileiro, e o clube já se despontava na Liga da Capital, Campo Grande, como uma grande potência futebolística da região. Em 72, efetuou a sua transição para o profissionalismo e triunfou na seletiva do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como pioneiro representante do estado do Mato Grosso, ainda unificado, porque apenas em 79, em janeiro, vinha essa desintegração estadual que criou o Mato Grosso do Sul, e o Comercial despontava, dava o seu grande salto na sua projeção nacional já em 72, ainda como parte integrante do Mato Grosso unificado. Dito isso, aqui nós temos uma imagem do clube do Colorado Sul-Mato-Grossense, que foi fundado em 43. Aqui está o time campeão do estadual em 82. As décadas de 70 e 80 foram as mais laureadas para essa instituição, e um feito histórico do clube, como nós vamos abordar aqui, foi uma vitória contra o Santos. Em 73, o Comercial venceu o Santos de Pelé em jogo histórico no estádio Morenão por 1-0 no dia 12 de setembro de 73. É um feito marcante que marcou profundamente a memória coletiva do Colorado Sul-Mato-Grossense. Vamos abordar um pouquinho do uniforme. Utiliza camisas vermelhas, calções brancos e meias vermelhas. O mascote, como nós podemos ver nessa imagem, é o lobo-guará. E o uniforme todo vermelho com a lista transversal branca e o reserva todo branco com lista transversal vermelha foi usado pelo então presidente Orreda de 99 a 2005, mas ele não criou isso do nada. Ele apenas resgatou um dos uniformes precursores na origem ancestral do Comercial, como nós vamos ver em algumas imagens aqui ao longo dessa nossa exposição. Podemos ver aqui essa camisa com a faixa transversal branca, a camisa é vermelha com a faixa transversal branca que cruza o alma, como é dito pelos torcedores, já tinham respaldo histórico. Então, o que o presidente Orreda criou entre 99 e 2005 foi um resgate identitário, simbólico, histórico na sua indumentária tradicional. Então, não era algo que ele criou do nada. Tinha um respaldo para que ele pudesse implementar essa indumentária décadas depois. Nas décadas de 80 e 90, nessas décadas o clube sagrou vitorioso em 5 campeonatos estaduais, 82, 85, 87, 93 e 94. Atingiu a 4ª posição na Série B de 31, quase subindo para a elite nacional, e alcançou as quartas de final da Copa do Brasil em 94 e 3º lugar na Copa Centro-Oeste de 94. Foram as campanhas mais significativas nacionalmente falando para o Colorado Sul-Mato-Grossense. Aqui é a imagem do elenco campeão Sul-Mato-Grossense 72, que foi talvez o clube mais charmoso, mais elegante com a bola no pé. César, Dema, Altair, Nelson, Marco Antônio, Bueno e Vianas foram as principais figuras dessa equipe. É um pôster da Placar. Naquelas épocas, a revista Placar ainda tinha grande prestígio, os pôsteres eram muito famosos, eu tenho alguns em casa, inclusive. Aqui nós temos o futebol de botão, ainda era muito expressivo naquelas épocas. Temos o time campeão daquele ano do Comercial.
Uma imagem da época também do Comercial campeão naqueles anos, começo dos anos 80, final dos anos 70, no estádio Morenão abarrotado. Como nós podemos ver, é um clube que tem muito respaldo popular, representa uma das duas principais torcidas, obviamente, no Mato Grosso. E aqui nós temos já um pouquinho depois, em 93, 94, bicampeão sul-mato-grossense, talvez tenha sido a última glória contínua do Comercial. Depois teve um resquício na virada do século, naquele resgate da indumentária tradicional em 2000, 2001, como nós vamos ver, mas aqui foi um clube muito expressivo, porque além disso chegou nas quartas de final da Copa do Brasil de 94. Então, as décadas de 70, 80 e 90, principalmente até 95, foram o auge do Comercial. Aqui nós podemos ver o Paulinho, o Marcel, Chaveirinho, Abelardo, o Osmar. Esse é o Comercial, o Colorado. Outra imagem aqui, naquela época, início dos anos 90, onde o clube conquistou o bicampeonato estadual. Aqui nós temos já a transição para o século XXI, para o novo milênio. Posterior ao ano 2000, o clube atravessou períodos de administrações desfavoráveis, reorientando suas atividades exclusivamente para a competição de cunho estadual. O clube conseguiria os títulos do estado em 2000 e 2001. Foi o último grande suspiro glorioso desta instituição. Em 2005, parte como legado dessas severas crises financeiras e estruturais, o clube optou por abster de participar do torneio estadual, permanecendo afastado até 2007. E nesse último ano, efetuou seu retorno na segunda divisão estadual, culminando na conquista do vice-campeonato. Não obstante, em 2023, o clube acabou sendo rebaixado no estadual, após ser derrotado para o seu arquirrival Operário, que representou um profundo trauma institucional. Ou seja, o clube vive, ao longo das últimas 2 décadas, um profundo ostracismo futebolístico, apenas ancorado aos torneios de cunho estadual, o que representa uma profunda decadência, o que foi essa instituição, principalmente entre 72 e 2000. Aqui nós temos uma imagem do Comercial na Copa do Brasil de 2000 contra o São Paulo. O clube venceu o São Paulo no Morenão por 2-1. O São Paulo, que chegaria na final contra o Cruzeiro, perderia o jogo de 0-0 no Morumbi e 2-1 no Mineirão. Na última bola, um gol de falta do Giovani. E o Comercial tinha vencido o São Paulo no Morenão, mas depois acabou perdendo no Morumbi por 3-0. Mas isso nos mostra um pouquinho o que foi o Comercial até 2000, 2001, com essa indumentária tradicionalíssima que o presidente Ojeda resgatou naquela transição entre o século passado e o século atual. Aqui nós podemos ver com mais precisão essa clássica indumentária colorada sul-mato-grossense, com o estádio abarrotado. Essa é a foto do título estadual de 2000. Podemos ver aqui o Barata, a Aranha, o Alex, alguns jogadores, o Dubinha, o Juninho, que representaram o último momento de glória, por assim dizer, da metade vermelha e branca de Campo Grande. Outra imagem da época, campeão estadual 2001, se não me equivoco, foi realmente o último prestígio dessa instituição. Como nós podemos ver, essa indumentária muito charmosa, muito bonita, muito identitária, muito representativa, que se assemelha um pouco à seleção peruana, ao River Plate, ao Nacional de Potosí, e também pela sua, não pelas cores, mas pelo estilo, o Vasco da Gama, a Ponte Preta, a Tuna Luz brasileira em Belém, que já vimos. Então, uma camisa muito representativa, simbólica do Comercial de Campo Grande. Aqui em 2010, o clube
conquistaria também uns títulos isolados, esporádicos, mas não consecutivos, como, por exemplo, 2010 e 2014, como nós vamos ver. Aqui já um pôster da revista Placar, que era o pôster tradicionalíssimo, e o Morenão ainda lotado com a torcida do Comercial, ou seja, mesmo nesse período de ostracismo, o clube ainda consegue manter a base do seu apelo popular que conquistou entre os anos 40 e 2000, principalmente, que as décadas de 70, 80 e 90 foram as mais expressivas da metade vermelha de Campo Grande. Aqui nós temos o Comercial campeão já em 2015, e representou os últimos suspiros de glória dessa instituição, que conquistou títulos isolados nos últimos 20 anos. Tinha conquistado 2000, 2001 e depois 2010 e 2015. O Comercial foi campeão estadual. Aqui nós podemos ver um pouquinho da torcida no estádio Morenão, ou seja, é um clube que ainda, pelo que representa na arquitetura de forças, obviamente, tem um respaldo popular, é um clube importante, de tradição, de história, que não merecia estar nesse ostracismo, como muitos clubes das regiões centro-oeste e norte, principalmente, estão sofrendo. Aqui nós temos uma outra imagem da torcida colorada sul-mato-grossense, no estádio Morenão, a torcida vermelha, como nós podemos ver aqui. E agora nós vamos abordar o arquirrival do Colorado, o Operário. Foi fundado mais ou menos na mesma época, alguns anos antes do Comercial, mais precisamente 5 anos antes, em 21 de agosto de 38, por trabalhadores do setor de construção civil, em uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, localizada na Avenida Maracaju, na capital sul-mato-grossense, Campo Grande. O primeiro presidente do clube foi o pintor Plínio Bittencourt, cujo objetivo inicial da agremiação era a participação em campeonatos amadores. Como nós já frisamos no caso do seu arquirrival, isso também se encontra no Operário, porque precisamente nos anos 30, entre 72 aproximadamente, os campeonatos amadores eram os mais expressivos. A região ainda não tinha efetivado a profissionalização. Dito isso, na década de 70 passou por um processo, como já falamos, de profissionalização e alcançou suas primeiras conquistas com 4 títulos do Campeonato Mato-Grossense e 1 no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Antes de 79, os clubes do Mato Grosso do Sul ainda estavam integrados nesse Campeonato Mato-Grossense unificado. Em 77, sob a direção de Carlos Castilho, o clube atingiu as semifinais do Campeonato Brasileiro daquele ano, sendo eliminado pelo São Paulo. O São Paulo que depois seria campeão contra o Atlético Mineiro de Belo Horizonte, que tinha feito uma campanha fenomenal, 10 pontos na frente do São Paulo, mas nos pênaltis o Tricolor Paulista seria campeão, mas cabe ressaltar essa campanha significativa que um clube do Centro-Oeste, de Campo Grande, realizou naquele Campeonato Brasileiro nas semifinais. Era um time muito talentoso, muito expressivo, que deixou a sua pegada na memória coletiva dos torcedores, não apenas operários, mas também brasileiros que nos move esse esporte. Aqui nós temos uma imagem no Brasileiro, se não me engano, de 80, um empate entre Operário e Internacional 0-0 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter, que era tricampeão brasileiro, e o Operário conseguiu segurar um empate 0-0 dentro do Rio Grande do Sul, na Beira-Rio, na gigante na Beira-Rio, ou seja, era um clube que fazia jogos parelhos contra os grandes do futebol brasileiro naquela época, naqueles campeonatos inchados da era militar. Aqui, contra o São Paulo do Valdir Pérez, naquele campeonato de 77, que esse foi uma das semifinais. Aqui está o clube do Operário, atrás do Morumbi abarrotado. O goleiro Manga, que faleceu recentemente, foi uma das revelações
uma das jovens promessas do Operário. Manga, que depois triunfou em vários clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Coritiba, Corinthians, fixou residência no Equador. E aqui nós temos Manga, Paulinho, Silveira, Edson Soares, Biluca, Escurinho, Tadeu, Roberto César, Everaldo, Marinho e Peri. Era aquele Operário de 77 que, sem lugar a dúvidas, deixou um marco no futebol, não apenas do Mato Grosso, mas também do Mato Grosso geral e do Centro-Oeste, por ser semifinalista, algo que, se não me engano, apenas o Goiás conseguiu alcançar em 2005, quando foi terceiro lugar. E também em 96, que o Goiás acabou perdendo a semifinal para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Aqui nós temos aquele Operário de 77 em estilo de futebol de botão. Rui, Silveira, Biluca, Marinho, Everaldo. Sem lugar a dúvidas, foi o clube mais expressivo do Operário. Se para o Comercial 82, 83 representa a sua glória máxima, para o Operário é o ano de 77. Aqui nós temos revista Placar, esses pôsteres muito bonitos, significativos, históricos. Primeiro campeão do Mato Grosso do Sul, o Operário, depois da desmembração estadual. O Operário conseguiu o título do primeiro título do estado. Revista Placar, o clube acabou sendo o tricampeão do estado naqueles anos iniciais do Campeonato Sul-Mato-Grossense, despontou como a primeira potência hegemônica do Mato Grosso do Sul. Depois o Comercial conquistaria os títulos estaduais de 82, 83, ou seja, sempre teve essa rivalidade muito charmosa, muito genuína, muito espontânea e bonita entre Comercial e Operário. Os clubes se equivalem mais ou menos a nível citadino, estadual e nacional. É muito equilibrado o clássico entre Operário e Comercial. Vamos acompanhar a trajetória histórica dessa instituição ao longo das 2 décadas subsequentes, ou seja, em 70 e 80, a equipe obteve êxito na conquista de 9 títulos estaduais. Embora seja equilibrado, ele se consolidou como a principal potência futebolística do Mato Grosso do Sul. Isso é praticamente inegável, embora disputava esse pleito com o Comercial. Em 82, recebeu o convite para representar o Brasil em uma competição internacional, a President Cup, disputada na Coreia, na qual saiu vitorioso ao derrotar o Bayer Leverkusen da Alemanha na decisão. 5 anos mais tarde, em 87, sagrou-se campeão do módulo branco do Campeonato Brasileiro, evento organizado pelo Clube dos 13. Alguns sustentam a tese que o módulo branco era uma espécie de uma terceira divisão, naquele campeonato polêmico organizado pelo Clube dos 13, não pela CBF, e o Operário conseguiu conquistando um título a nível nacional. Aqui está o campeão brasileiro, até que nesse pôster está como Série C, 87. Já era um Operário não com a mesma glória e peso e força de 10 anos antes, onde foi semifinalista da Série A do futebol brasileiro, da elite nacional, mas ainda conseguia, pelo menos, ter uma projeção nacional, algo que atualmente é impensável, infelizmente. Aqui nós temos o Operário de outubro de 89, o clube ainda figurava entre a série C e B, então ainda tinha uma certa significância e expressão e calendário nacional. O estádio em Campo Grande, e ao longo das últimas 3 décadas o clube viveu um período de decadência, debacle e profundo ostracismo como o seu rival citadino e outras agremiações dessas regiões do Brasil, principalmente o Norte e o Centro-Oeste. Em 87, assinalou o início do declínio do Operário, um momento em que começou a acumular dívidas trabalhistas profundas e focalizou suas atividades exclusivamente nos campeonatos estaduais, assim como aconteceu com o seu rival. No mesmo período, o clube se envolveu
numa disputa política tumultuada nos bastidores com a federação decorrente de não participação da briga uma vaga no Clube dos 13. Isso é importante ressaltar que alguns clubes ficaram muito incomodados de não participar do Clube dos 13. O Operário teve isso naquela época, nos finais dos anos 80, e outros clubes, como, por exemplo, a Ponte Preta, o Paraná Clube, tiveram isso nos anos 2000. Em 97, conquistou o título estadual e posteriormente atravessou um extenso período de incerteza no mercado por afastamentos, tentativas de retorno e rebaixamentos, inclusive no estadual. Em 2014, retornou da sua inatividade futebolística no contexto profissional e obteve a promoção para a primeira divisão no ano seguinte. Desde então, alcançou os títulos de 18 e 22, que representam as últimas glórias esporádicas desta instituição, assim como seu rival consegue apenas títulos esporadicamente não contínuos, como eram principalmente a tônica e a regra entre os anos 70 e 2000. Aqui nós temos uma imagem do campeão sul-mato-grossense de 2018, foi o penúltimo clube do Operário, que representa a maior torcida de Campo Grande. A final foi contra o jogo do título, foi contra o Corumbaense, que depois nós vamos ver que representa o clube do Centro-Oeste mais antigo ainda em atividade, na fronteira com a Bolívia. Vamos ver aqui o Estádio Morenão, a torcida Esquadrão Operariano, abarrotando as dependências do Estádio Morenão. Ou seja, assim como o seu arquirrival, o Operário ainda tem uma torcida significativa para lotar as dependências do Morenão. Outra imagem aqui do estádio, a torcida alvinegra também comparecendo em peso ao imóvel. Aqui nós temos outros clubes do estado. Nós podemos mencionar aqui, nós temos os clubes à esquerda, são os clubes um pouquinho mais de tradição, história e respaldo histórico, representatividade e títulos, que é o Corumbaense, que foi fundado em 14, é o clube em atividade mais longínquo, mais ancestral do estado, o clube de Corumbá, o Corumbaense, na região fronteiriça com a Bolívia, com Puerto Suárez, com Puerto Equijar, e tem 2 títulos do estado. Temos o Biratran, que é esse leão aqui bonito, temos a Sociedade Esportiva Ponta Poraense de Ponta Porã, e abaixo nós temos o SEM de Navaraí, que depois se transformou no Navariense, depois que o clube ficou inativo, e resgataram o clube com uma outra iconografia simbólica identitária. Do outro lado, do lado direito, nós temos os clubes sem o mesmo respaldo histórico, sem a mesma tradição, mas que também tem a sua significância para o estado, como principalmente o Sene. O Sene é um clube que tem 4 títulos estaduais de Nova Esperança e foi um clube fundado em 94, se não me engano, por aquele Reverendo Moore, que é aquele coreano que também criou o Atlético de Sorocaba, que tem esse respaldo dessa igreja que ele criou. Adquiriu muitas terras da região fronteiriça entre o Paraguai e o Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, e ele também investiu no aspecto futebolístico, criando instituições como o Sene, no Mato Grosso do Sul, e o Atlético Sorocaba, em São Paulo. Não obstante, ao longo dos anos, quando as suas finanças não acabavam bem, ele acabou se desfazendo dos seus equipes, e assim o Atlético Sorocaba e o Sene acabaram sendo extintos da história. Nós temos outras agremiações, o Sena, o Cerque de Chapadão, o Ivinhema, que é de Vinhema, que é o atual subcampeão do estado,
Nós temos o Coxim, o 7 de Dourados, que também é um clube representativo, embora seja relativamente jovem, foi fundado em 94. O Águia Negra também. Esses são os principais clubes do estado, mas como nós podemos ver, os principais, inegavelmente, são os dois gigantes da capital, que estão platireiras acima dessas outras instituições do estado do Mato Grosso. Aqui nós temos uma possibilidade de restaurar a Copa Centro-Oeste Minas, que representaria algo muito benéfico para os grandes clubes dessas capitais da região Centro-Oeste. Além da consagrada dupla de Campo Grande, Operário e Comercial, outros clubes seriam muito favorecidos por essa projeção nacional, por jogar contra Atlético Mineiro e Cruzeiro, como, por exemplo, os 4 grandes de Goiânia, os 5 mais representativos de Brasília, os 3 grandes do Mato Grosso, e os clubes pelo interior de Goiás, a dupla de Anápolis, o Anapolina, o Anápolis, o Vila Nova, de Nova Lima, o América Mineiro, ou seja, todos seriam benéficos por essa cota de TV que ia aportar a Globo Minas, talvez a Band Minas, Brasília, que tem uma certa projeção financeira por ser a capital federal, Goiânia, que é uma capital importante do Centro-Oeste, e também com esse advento do agro brasileiro, poderia resgatar também os grandes, tanto do Mato Grosso do Sul como do Mato Grosso do Sul. Então, esse resgate da Copa Centro-Oeste Minas, com a inclusão também dos clubes do Espírito Santo, seria uma interessante jogada para resgatar economicamente os 2 grandes do Mato Grosso do Sul, que estão no ostracismo, infelizmente. Aqui nós temos outros clubes que poderiam participar dessa Copa Centro-Oeste Minas, talvez, inclusive, na Série B dessa competição, que teria a Série A, B e C. Nós temos aqui os clubes do interior mineiro, como o RT, o Mamoré, o Uberlândia, o Uberaba, o Atlético, que inclusive também está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Rio Branco de Andradas, a Caldense de Poços de Caldas, o Tupi, o Tupinambás, o Porte Clube de Juiz de Fora, que representa o trio de ferro do futebol de Juiz de Fora, e os 3 grandes do Espírito Santo. E além do Serra também, ou seja, são muitos clubes tradicionais históricos com torcida que poderiam integrar essa Copa restaurada Centro-Oeste Minas, que se remonta aos anos 60. Então, é uma ideia que a CBF teria assim que atacar, além dos outros regionais, a Copa do Nordeste, que já foi restaurada, mas deveria ser oficializada com muitas divisões, e também a Copa Norte, a Copa Sul e o torneio Rio-São Paulo consagrado. Dito isso, nós temos aqui essa apresentação. Vamos abordar aqui os títulos para o Clube do Estado. O Operário tem 14, Comercial tem 9, ou seja, a dupla grande da capital tem a maioria dos títulos. O Sene, que é aquele clube daquele religioso coreano, tem 6 títulos. Desde 2002 até 2014, conquistou 6 títulos. Águia Negra 4, Ubiratã 3, Chapadão 2, Corumbaense, que é aquele clube tradicionalíssimo que se remonta a 1914 na fronteira com a Bolívia, tem 2, 84 e 2017, e os outros clubes com poucos títulos aqui. Participações na elite, o Operário tem 10, Comercial 6, e o tradicionalíssimo Corumbaense, que é o maior do interior, tem apenas uma participação na elite, mas como nós podemos ver, a dupla da capital está na dianteira do estado. E aqui nós temos o final desta apresentação sobre esses clubes do Mato Grosso do Sul, que tem como suas 2 principais potências o Operário e o Comercial. Muito bem, aí está a história
a pesquisa, né, que o Márcio Forte fez desse estado Mato Grosso do Sul, trazendo para vocês aí mais um pouco, né, da história desses clubes, praticamente traçando, né, todo o perfil, né, desses clubes. Na verdade não é um pouco, né, é todo o perfil, e podendo também trazer aí perspectivas, né, para esses clubes retomarem os anos dourados, né, que o Márcio Forte citou bem aí, que é os anos 60, né, quando esses clubes realmente tinham grande força no futebol brasileiro por conta das suas torcidas e também a fortaleza que se tinha nos estados e a forma, né, como que era dirigido os campeonatos no Brasil, que mudou muito e que nós podemos imaginar se isso tivesse dado continuidade, esses times provavelmente estariam em outra situação e não nessa que se encontra atualmente. Mas, em cima disso, Masforte, no caso do Mato Grosso, a impressão que se dá, quando você trouxe a história do Mato Grosso e agora do Mato Grosso do Sul, é que essa decadência, ela iniciou ali na divisão dos estados, né? 1977, né? Tem a divisão, né? Outubro de 1977, você tem a divisão dos estados, né? Transformando o estado Mato Grosso em 2 estados. Ainda era a ditadura militar aqui no Brasil, o governo Geisel, né? Quando fez essa divisão. E aí me parece que houve aí um início, né? Provavelmente por conta dessa divisão, né? Por quê? Porque Mato Grosso do Sul ficou com clubes talvez mais fortes dentro dessa região, e depois ainda chega aí a fundação aí do Cuiabá, que hoje é o time mais forte entre os 2 estados, né? E os outros foram se perdendo aí ao longo do tempo, né? Procede isso, a divisão dos estados enfraqueceu os times do Mato Grosso, entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ou não? Então, é uma longa debate que alguns historiadores futebolísticos fazem sobre se a divisão do Estado realmente pavimentou o caminho para essa decadência, debacle e ostracismo das principais potências futebolísticas do Estado. O Estado, a separação se concretizou em 1º de janeiro de 79. Naquela época, ainda o Estado tinha uma projeção nacional, como você falou, era a época da ditadura militar, que decretava um certo campeonato unificado, então era muito inchado, às vezes tinha 70 clubes, 90, 93, como por exemplo em 79, e isso também facilitava a inserção dessas potências futebolísticas mato-grossenses, tanto no norte como no sul, para o campeonato de maior projeção nacional, que é o Campeonato Brasileiro. A principal decadência que esses clubes tiveram foi, eu diria, ao final da década de 80 e com o processo total de liberalização desenfreada e outro aspecto foi a redução paulatina nos números de integrantes nas principais competições nacionais. Isso deu menor possibilidade desses clubes integrarem essas competições de grande repercussão, de grande os holofotes. Além disso, os campeonatos estaduais acabaram não tendo muito respaldo financeiro. E isso, para clubes que são de Série C, Série B, ultimamente, eles não conseguem ter um calendário ao longo dos 12 meses. E isso, a mediano e longo prazo, com as dívidas trabalhistas que as instituições têm, acaba ficando inviável um clube se sustentar, principalmente nos últimos 10 anos, que a indústria do futebol teve um encarecimento total. Então, a decadência desses clubes nasce mais ou menos em 89, mas ela vai se consolidar em 2000,
para que esses clubes sejam totalmente esquecidos das principais competições no Brasil. Perfeitamente. Acho que é por aí mesmo. Nós já conversamos aqui muito sobre essa decadência, né? E também as mudanças que o futebol brasileiro teve, né? E continua tendo. E a perspectiva é ter mais ainda, né? Por conta do crescimento econômico que o futebol tem atualmente, né? Cada vez um futebol mais caro, né? Um futebol mais elitizado também. Então, tudo isso fica muito difícil. Agora, por outro lado, você abre perspectiva quando você fala das Copas, né? A própria Copa Centro-Oeste, Minas, enfim, traria um calendário para esses clubes. Entretanto, quando você cita esse campeonato, né, essa Copa, aí nós temos que ver também que tem aí o Atlético e o Cruzeiro, né? Que me parece que esses dois clubes, e até mesmo o América, não tem mais interesse nesse tipo de campeonato por conta do calendário e porque o campeonato mineiro acaba sendo mais rendável do que lançar numa Copa desse tamanho. É por aí mesmo ou isso traz mais dificuldades ou você acha que se retomasse esse campeonato para o Atlético e Cruzeiro seria melhor do que disputar o Campeonato Mineiro, por exemplo? Porque teria que mudar, né? Não dá para fazer o campeonato estadual, mais essa Copa, juntando aí com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, um calendário que já é muito apertado. Se a gente cria aí mais essa Copa, fica muito difícil, principalmente para os grandes aí, como Atlético e Cruzeiro e mesmo o América. Não é por aí? Ou como você vê isso nessa possibilidade de retomar essa Copa Centro-Oeste de Minas? Exatamente. O ideal seria que os obsoletos estaduais sejam suplantados por esses resgates desses 5 grandes estaduais que têm um respaldo histórico. É importante você frisar que os mineiros talvez não teriam interesse nesse resgate da Copa Centro-Oeste de Minas, porque os mineiros em 2000, quando foi tentado pela CBF resgatar esses 5 regionais, o torneio Rio-São Paulo, a Copa do Nordeste, a Copa Centro-Oeste de Minas, a Copa Sul e também a Copa Norte, um ano depois, os mineiros participaram dessa Copa Centro-Oeste de Minas, o Cruzeiro foi campeão contra o Vila Nova, mas depois os mineiros foram para a Copa Sul, criando a Copa Sul Minas e deixando essa Copa Centro-Oeste apenas com o Centro-Oeste e o Espírito Santo. Ou seja, embora os mineiros tenham uma justificativa histórica, um respaldo histórico para participar dessa competição, porque já participaram em vários anos, eles têm um pouco de desprezo pelas outras entidades da federação. Isso é real. Não obstante, acredito que seria interessante para eles disputar essa Copa, porque os clubes que eles já jogam no Campeonato Mineiro também vão estar integrados nessa Copa. E qual é mais interessante? Jogar apenas com os clubes do interior de Minas ou também com os 4 grandes de Goiânia, com os 5 mais importantes do Distrito Federal, com os 5 grandes dos Mato Grosso unificado, com os 3 grandes do Espírito Santo, fazer esse intercâmbio estadual, futebolístico brasileiro no centro do país, uma competição que seria muito mais grande, com uma maior projeção, ia integrar as filiais das Globos, a Globo Minas, a Globo Anhanguera em Goiânia, a Globo Brasília, por exemplo, e também as Globos locais do Mato Grosso e também do Espírito Santo, com as bandes locais, poderia vender para essas televisoras, ou seja, ia entrar muito mais capital, principalmente por essas capitais terem torcidas muito mais significativas do que, inclusive, esses clubes tradicionalíssimos do interior mineiro, como, por exemplo, os democratas, tanto de
Sete Lagoas, como de Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, o RT, o Mamoré, a Caldense, que é tradicionalíssima, ou seja, seria um torneio muito interessante, inclusive para os dois gigantes de Belo Horizonte. Perfeito. Seria um caminho, né? Agora, por outro lado também, Masforte, nós temos também aí uma situação nova para isso retomar, e eu acho que aí está a dificuldade, é que parte dos grandes clubes brasileiros discute muito uma liga, né? Por outro lado, você tem uma CBF que continua muito forte, muito potente, e os clubes não conseguem desvincular da CBF e formar essa liga, né? Essa é uma discussão que já vem lá desde o grupo dos 13, isso passou por muito debate, muita discussão, mas nada em prática. E tudo leva a crer que vai demorar muito mais ainda para sair, de fato, uma liga dos clubes brasileiros, o que traz aí uma CBF cada vez mais forte e provavelmente ainda sendo a grande organizadora do futebol brasileiro, diante dessa iniciativa dos clubes de formar uma liga, por exemplo. Tudo leva a crer que essa liga não vai acontecer tão cedo, né? Uma vez que a CBF acaba, por exemplo, de eleger seu presidente com voto de todos os estados brasileiros, de todos os clubes brasileiros favorável a esse presidente, né? Ou seja, a liga está muito distante. E, a meu ver, sem essas ligas, né, principalmente a liga maior, que é a liga dos grandes clubes, mais esses clubes aí fortes dos estados, criando suas ligas, eu acho que sem as ligas fica muito difícil a gente imaginar que essas competições poderão estar de volta, mesmo que a CBF agora queira fazer isso, os grandes clubes têm como trunfo agora a questão da liga e poder debater e enfrentar a CBF a não participar dessas ligas. Por outro lado, você aponta aí que seria muito mais rendável, né, e de fato seria, entre um campeonato estadual minguado, né, como é o Campeonato Mineiro, né, com todo respeito, né, mas a história mostra isso, né, fica sempre ali em torno do Atlético, do Cruzeiro e do América, muito de vez em quando vem um time do interior, né? Eu lembro que uns anos atrás aí a Tombense lá de Poços de Caldas até chegou à final com o Atlético, mas não conseguiu o título. Mas é muito difícil, né, enfrentar esses grandes clubes em Minas, assim como é também lá no Rio Grande do Sul, entre Grêmio Internacional, e outros estados, né, como a Bahia, né, Bahia Vitória, Pernambuco fica lá entre Sport, Ceará fica entre Ceará e Fortaleza, enfim, os grandes clubes predominam sempre aí nesses estados. E aí vem o calendário, né? Quando a CBF cria a Copa do Brasil, a CBF entendeu que com a Copa do Brasil ela dá conta de todos esses clubes, porque todos esses clubes podem participar da Copa do Brasil, porque é uma Copa muito inchada no começo, né? Porém, não é sem calendário, né? É uma disputa mata-mata, onde esses times, no primeiro jogo dessa Copa do Brasil, geralmente já fica de fora, porque enfrenta um time mais forte, e é um mata-mata, não tem muito que percorrer nessas Copas, né? Não tem agenda, não tem disputa. Para criar essas Copas, necessariamente teria que mexer aí nessa Copa do Brasil, não, Masforte? Exatamente. Acredito que, atualmente, como nós temos os estaduais convergendo com a Copa do Brasil, seria interessante, por exemplo, criar esses torneios regionais com não muitas datas, por exemplo. No caso da Copa Centro-Oeste Minas, nós poderíamos criar Série A, B, C. A D seria muito regionalizada, que classificaria para a Série C. Mas podemos colocar, por exemplo, 20 clubes
em cada uma das 3 principais divisões e separar em 2 grupos de 10 e fazerem 9 datas. Classificariam os 4 melhores para as quartas de final, fazer o primeiro do grupo A contra o quarto do B e assim sucessivamente, ou seja, 9 datas. Acredito que seria inclusive menos do que os estaduais atuais, iam criar um capital muito mais expressivo para que pudesse resgatar essas instituições grandes, tradicionais que estão no ostracismo, e para que elas possam se estabilizar e o futebol brasileiro ser resgatando paulatinamente através dessas competições interessantes que têm, sim, um respaldo histórico. Esse seria uma alternativa plausível que agora eu consegui arquitetar na minha cabeça para que isso possa ser possível. Perfeitamente. Para terminar, né, acho que fica uma questão aí que eu passo para você, para a gente debater aqui. Eu acho que você tem razão, seria muito melhor e mais rendável, além do que a disputa esportiva, né, seria mais rica, né, teria mais qualidade, fazendo o retorno a essas Copas, né, diante dos clubes, né, tanto clube que tem aí. Então, você poderia ter um outro nível de disputa, né, que não seja só aquele nível local, estadual, enfim. Mas, vendo essa realidade entre CBF, tentativa de liga de alguns clubes no Brasil, principalmente os grandes clubes, o campeonato regional a todo vapor aí tomou uma força grande nos últimos anos, né, principalmente nas últimas 2, 3 décadas, né? E aí, esses campeonatos, ainda que os clubes dizem, né, que não é rendável, que é prejuízo, mas estão sempre disputando. Primeiro porque eles estão fazendo dos regionais a pré-temporada, né, já que o calendário brasileiro não permite aos clubes ter uma temporada de fato, né? Fica mais a pré-temporada nos campeonatos regionais. Diante desse cenário, né, você vê perspectivas entre terminar os estaduais e reiniciar as Copas, ou a tendência é ficar do jeito que está para ver como é que fica esse futebol brasileiro que anda aí numa crise grande de qualidade técnica, que chegou até a própria seleção brasileira. A gente está vendo aí os jogos, a gente está vendo também as últimas Copas. O Brasil não vem dando bem nas Copas, e tudo isso somado, temos aí esses regionais que insistem em acontecer. O que está acontecendo? Está mais para terminar os regionais e iniciar, de fato, essa retomada do futebol através das Copas e trazer de volta esses clubes que têm massas, né, de torcedores, tem torcida, são gigantes, né, nos seus estados, ou vai ficar ainda um tempo a força dos estaduais entre as Copas? Como é que você observa esse cenário, Mascote? Então, como você falou, os estaduais, embora muitos estejam obsoletos, ainda têm muito poder, principalmente pelo poder que as federações têm nesse sistema de instituição futebolística que o Brasil se sustenta ainda por esse formato que é gerenciado o futebol brasileiro, tanto que quando a CBF tentou resgatar os regionais entre 99 e 2002, principalmente, isso foi contra os interesses das respectivas federações que estavam vendo perder um certo protagonismo do campeonato, e ela não queria perder esse vazio de poder. Então, ela também pressionou para que os regionais sejam excluídos, e aí nós tivemos a volta dos estaduais em 2003, sem já os regionais. Além do que, para que o presidente da CBF seja eleito,
os votos das respectivas federações, se não me engano, vale 2, tem peso 2. Tanto que teve o escândalo recentemente que o presidente que foi eleito, foi reeleito, ele prometeu para os respectivos presidentes das federações quintuplicar ou quadruplicar, se não me engano agora, o seu salário. Ou seja, infelizmente, nós ainda estamos muito presos a essa forma de gerenciar futebol totalmente obsoleto dos anos 30, 40, e essa é uma das razões pelas quais o futebol brasileiro está estancado num ostracismo, numa mediocridade melancólica. Então, infelizmente, não acredito, embora seja o ideal, que os regionais poderiam ser resgatados para o bem de todos. Seria um ganha-ganha, mas eles não têm essa capacidade analítica e essa projeção profunda na essência bonita, autêntica do futebol brasileiro. Muito bem colocado, acho que é por aí mesmo, né? Acho que você trouxe a luz à tona, né? Como digamos assim, dessa situação do futebol brasileiro, né? Porque está tudo muito preso, né? A CBF e as federações. O presidente das federações é assalariado, ou seja, vem aumento de salário pela CBF, evidentemente que você prende essa federação à CBF. E isso foi feito com os 27 estados, né? Tanto é que teve um voto unânime aí de todos os estados, né? Foi absoluta a eleição dele e está lá novamente como presidente da CBF. Ou seja, tudo isso dificulta muito. O que nós sabemos é o que nós estamos vendo em campo, né? Como você falou, a mediocridade que está esse futebol, né? É um futebol que não consegue nem arrumar laterais, né? Direita e esquerda para a seleção brasileira, e aí a gente vê os clubes se debatendo aí através de muitas análises dos analistas, né? O time tal não tem lateral direito, está sem a lateral direita, precisa contratar, vai contratar onde, né? Onde é que vai achar esse lateral se esse futebol está tão minguado, né? Porque esses clubes todos que a gente fala aqui nessa história dos estados sempre forneceu, né, para os clubes maiores a sua matéria-prima, que é o jogador, né? Ou seja, criava o jogador transferia para os clubes maiores e ia revelando cada vez mais jogadores Brasil afora, né? Nesse cenário, né, fica muito difícil, inclusive, revelar jogadores, né? Porque fica mais preso às escolinhas, ou futebol, melhor, às escolinhas, né? E o futebol de base, dos grandes clubes que têm estrutura para manter base, né? Se a crise está com esses clubes, que nós estamos verificando aqui, Brasil afora, né? Se o time profissional está em crise, imagine o time das categorias de base desses times, né? Quer dizer, fica sempre naquela expectativa de o garoto ir lá por querer ir disputar, mas sem estrutura, sem nada, sem ajuda de custo, porque nem isso se consegue mais no futebol de base desses clubes. Tudo isso dificulta bastante. Ou seja, revelar jogador no Brasil também ficou difícil, né, Mascote? Exatamente, ficou muito difícil. Além do que essas divisões de base pensam muito no resultadismo, querem triunfar, não têm a mesma capacidade de treinar, de acompanhar o jogador, não tem mais aquele 10 clássicos nas divisões de base. E além do que, esses clubes menores, tanto os tradicionais do interior como os grandes de outras capitais, eles não têm a mesma capacidade financeira de investir na base, de trazer uma infraestrutura, um centro de treinamento. O próprio Inter Paulista, que era um celeiro de grandes craques, o Campeonato Paulista dos anos desde o 30 até mais ou menos 2005, vários clubes do interior tinham 3 ou 4 grandes jogadores, alguns até inclusive craques. E isso acabou perdendo com o tempo. Todos os clubes do interior estão sendo resgatados por SAFs. Nós que tivemos a presença do Moacir Santana, ele explicou para a gente como está sendo esse processo de resgatar
os clubes tradicionalíssimos do interior paulista. Ou seja, realmente o futebol brasileiro está com problemas em todas as suas esferas e a zona de base é, sem dúvidas, uma desses problemas estratosféricos que o futebol brasileiro está tendo. E não é apenas o Brasil. Outros países também vivem o mesmo problema, a Argentina e o México também. Exatamente, uma crise que se espalha, né? E essa crise aumentando mesmo, né? Porque até os grandes clubes, né, estão com dificuldades de contratar treinadores. Veja o caso do Santos, né? O Santos está aí em busca de um treinador e uma dificuldade absurda, né? Quer dizer, situação que não se tinha, né? Pelo contrário, né? Tinha treinadores à vontade aí para os clubes escolherem, fazer seus trabalhos e tudo mais. Agora, até para achar treinador, tá difícil. Inclusive para a seleção brasileira. Olha só que situação, onde chegamos, né? Daqui a pouco vai faltar jogadores também, né? Já está faltando, né? Laterais já é um problema, meio de campo, criação, enfim. O futebol brasileiro realmente precisa de um grande debate, uma grande discussão para uma transformação verdadeira, para retomar a sua realidade. Senão, nós vamos viver por muito tempo essa crise. Bom, era isso, né? Tem muito mais a debater, mas o programa chegou ao final e vamos agora para outro estado. Como sempre, não sabemos ainda, né, Mascote, para onde vamos, mas vamos estar por aí, né? Nessa região, ou talvez aqui pelo sul, algum lugar nós vamos estar para o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado desse programa mais uma vez, como vem gostando. Dê aí sua opinião, escreve aí nos comentários. A gente gostaria muito que vocês também participassem desse debate, que essa é a ideia desse canal, né? É debater a crise do futebol brasileiro, né? Do jeito que ela se encontra hoje. Pois bem, vamos embora, desejando a você aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, e até o próximo programa. Lembrando que De Chapa é o canal que tem como parceiros a editora D3 Educacional, a Geopolítica do Futebol e a plataforma Multipolar. Essas instituições todas estão presentes aqui para trazer essa história a história, né, do futebol brasileiro como um todo, estado por estado, através dos seus clubes, na pesquisa, na ótima pesquisa que o Márcio Forte vem fazendo e contribuindo, né? Veja você, o mexicano contribuindo bastante para o debate do futebol brasileiro. Tá certo, gente? Nos acompanhe. Não se esqueça, inscreva no canal, dê o like, ative aí o sininho para você receber os próximos vídeos e, enfim, vamos crescer esse canal e trazer esse debate à tona para buscarmos soluções para esse futebol brasileiro que é uma paixão nacional. Essa paixão, sim, ela não deixou ainda de acontecer, mas do jeito que vai, se nós hoje estamos com dificuldade para achar laterais, meio-campistas e criadores do jogo, e agora com dificuldade também de treinadores, olha, logo, logo, nós vamos ter também dificuldade na paixão nacional. Então, é bom abrir o olho, esses responsáveis pelo futebol brasileiro, inclusive o poder político, porque senão nós não vamos encontrar saída. Essa que é uma grande realidade do nosso futebol hoje. Enfim, é isso, gente. Boa tarde, boa noite e bom dia a vocês e até o próximo programa. Passo agora ao Márcio Forte para as suas considerações finais e o seu boa noite aí, Márcio Forte. Essa aí foi um prazer apresentar para vocês o futebol do Mato Grosso do Sul com dois grandes clubes, que é o Comercial e o Operário e outros clubes do interior, mas principalmente a dupla consagrada da capital. Siga acompanhando as nossas interações sobre os grandes clubes do futebol brasileiro nas suas respectivas capitais, os grandes centros urbanos principalmente, e na próxima semana vamos voltar provavelmente para fechar o Centro-Oeste, vamos abordar a capital federal
com 5 clubes que nós estamos vendo aqui, que é o Gama, o Brasília, o Taguatinga, o Brasilense e o Ceilândia. Então acompanhe, deem like no canal, sigam, se registrem no canal para que vocês possam estar sempre acompanhando essas interações interessantes, porque nós estamos resgatando e projetando o futuro do amado e querido futebol brasileiro, latino-americano e também mundial no futuro. Um forte abraço a todos, estamos em contato e que viva a autêntica essência futebolística sempre. É isso daí, De Chapa, o canal que traz análise, informações e muita reflexão sobre o futebol mundial, porque esse é o pique do programa. Quando terminarmos os estados brasileiros, vamos andar pela América Latina e também trazer os problemas dos clubes latinos. É isso aí, gente. Até o próximo programa. E agora definido, né? O Márcio Forte já definiu Brasília, né, como o próximo estado. E vamos para lá. Vamos contar a história do futebol brasiliense. É isso daí. Futebol aqui no De Chapa. Um ótimo abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, gente. Até. Tchau, Márcio Forte. Tchau, pessoal. Forte abraço. Forte abraço a todos aí, gente. Tchau.